Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Então, estamos aqui novamente para prosseguir as nossas aulas. Essa é a atividade da semana do dia 13 ao dia 17 de abril. O conteúdo já está no blog. A ideia não é fazer um vídeo sobre o conteúdo em si, mas trazer alguns conceitos e também retomar alguns conteúdos que vocês já viram anteriormente, para que vocês possam prosseguir a leitura e a compreensão do material disponibilizado para vocês. Então, sobre independência do Brasil, para a gente poder aprofundar a compreensão sobre esse processo, nós temos que ter em mente, basicamente, 3 coisas bem estabelecidas, que são a compreensão da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e a distinção entre monarquia e república. Qual é o nosso objetivo, então? É compreender a consequência, as relações existentes entre o que acontece na Europa e a sua influência aqui no Brasil. E identificar a diferença entre monarquia e república. Isso é muito importante para a gente entender os entraves e as dificuldades que o Brasil tem logo que ele proclama a independência. Como vocês podem ver aqui no quadro, eu tentei fazer uma linha do tempo, mostrando desde o período da primeira Revolução Industrial até chegar na independência do Brasil. Então, o que a gente tem aqui? A primeira Revolução Industrial ela vai acontecer na Inglaterra, entre 1760 e 1860. Qual vai ser a principal característica da Revolução Industrial? Ela vai substituir o trabalho artesanal por uma mão de obra assalariada e pelo uso de máquinas, que não era comum até então. Existiam manufaturas, mas não um trabalho basicamente feito por máquinas. Depois do início do processo de industrialização na Inglaterra, a gente vai ver que em 1789, então, uns 20, 30 anos depois do início da Revolução Industrial, nós vamos ter a Revolução Francesa. O que a gente tem de ideias que são trazidas na Revolução Francesa, que tem conexão com ideias que foram difundidas na Revolução Industrial e que vão interferir muito no mundo inteiro. A gente começa aqui a costurar também o conceito de revolução que a gente tinha visto anteriormente. O que é revolução? A revolução, ela mexe, ela interfere na vida das pessoas, mas ela é uma mudança muito radical em toda a estrutura da sociedade. Economia, na política, na cultura. Com a Revolução Industrial, nós vamos ver mudanças muito significativas na economia e na política. Principalmente com a mudança do que se via até então, que era o mercantilismo, para um processo de capitalismo, onde o capital vai ser a base da economia. Com a Revolução Francesa, nós vamos aprofundar algumas transformações que já estavam ocorrendo lá na Inglaterra e que de uma forma ou de outra já estavam se espalhando. Que ideias eram essas? A ideia principal de que deveria haver maior liberdade econômica e maior participação política do povo nas decisões. Basicamente é isso que a gente vai ver na Revolução Francesa. A gente vai entrar mais nisso daqui a pouquinho. A segunda Revolução Industrial, ela vai acontecer de 1860 a 1900 mais ou menos. Qual é a diferença? Lá na primeira Revolução, ela ficou basicamente na Inglaterra. Agora ela começa a se expandir e vai também atingindo outros países que já começam o seu processo de industrialização, como a Alemanha, a Itália, a França e a Rússia. Neste período,
entre Revolução Francesa e Revolução Industrial, nós vamos começar a ver nas Américas uma onda de independências que tem tudo a ver com os dois temas que a gente estudou anteriormente. Na verdade, a Revolução Industrial vocês devem ter visto no segundo ano. Então, estou só retomando alguns conceitos. Nós vamos ter, então, de 1808 a 1821, várias independências nas colônias americanas e também no Haiti em 1804. O Brasil vai fazer a sua independência em 1822. Então agora a gente vai dar uma retomada na Revolução Industrial, algumas ideias. A Revolução Industrial, ela vai acontecer, o seu palco inicial vai ser na Inglaterra, por quê? Por N condições extremamente favoráveis. Além da localização geográfica da Inglaterra, um território cheio de matérias-primas extremamente necessárias para a industrialização. Então nós temos ali jazidas, nós temos tecidos de algodão, nós temos metalurgias, nós temos então em todo o seu território muitas fontes, muitas matérias-primas. Nesse período, a partir desse período, cada vez mais vai ser importante as matérias-primas. E a gente vai ver isso quando a gente começar a estudar sobre imperialismo. Como territórios, terra e matérias-primas suficientes são extremamente necessárias para que haja uma industrialização dessas regiões. E aqui também tem algumas imagens da substituição do trabalho manual, artesanal, agora por máquinas, utilizando carvão, basicamente no início, né, os teares, então, todo o processo que antes era ou artesanal ou através de manufaturas, ela começa a ser cada vez mais produzido por máquinas. Quais são, então, as consequências dessa Revolução Industrial? O surgimento do proletariado, que vai ter sempre um crescimento a partir de então, o trabalho infantil, o trabalho feminino, altas horas jornadas de trabalho. Lembrando que neste primeiro período não existe uma regularização do trabalho, então ele é feito da pior forma possível, né, com salários extremamente baixos. Nós vamos ter, então, uma revolução nos transportes, né, com a locomotiva a vapor, e também vamos ter o processo de urbanização, que vai crescendo e vai trazendo algumas melhorias nas condições de vida das pessoas. Então, vamos pensar na nossa sociedade francesa antes de 1789. A nossa pirâmide, ela é dividida em 3 segmentos. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado ele era formado pelo clero, o segundo estado pela nobreza, o terceiro estado, que é formado pela burguesia, ou seja, aquele grupo de pessoas que enriquece através do quê? Do comércio. Lembrando que esse grupo começa a aparecer lá no finalzinho da Idade Média. No momento que a produção ela começa a aumentar, então eu tenho um excedente, esse excedente começa a ser vendido, então eu vou ter uma nova classe social que surge, que vai ter dinheiro, vai ter suas riquezas, não oriundas da hereditariedade, como no caso da nobreza, mas através do seu trabalho. Esse grupo vai cada vez mais aumentando o seu poder e as suas riquezas. Alguns burgueses tinham, muitas vezes, mais riquezas do que um nobre, mas eles não tinham poder político. Por quê? Porque o poder político estava sempre na mão do clero e da nobreza. Junto no terceiro estado, nós vamos ter camponeses, os sans-culottes, e esse terceiro estado, que forma 97% da população francesa da época, vai ser responsável pelo quê? Pelas obrigações e pelos pagamentos de impostos. O primeiro e o segundo estado, eles têm terras, eles têm cargos de prestígio, eles têm privilégios e têm isenção fiscal. Então é um grupo que vive sustentado por esse terceiro estado. E o que acontece lá na França? O governo é uma monarquia absolutista, ou seja, existe um rei
que governa de forma absoluta, ele não tem que dar satisfação das suas decisões, das suas escolhas, então ele governa e usa os impostos, os valores arrecadados da forma como ele lhe convém. Se eles vivem de privilégios, a gente pode pensar que todo esse dinheiro vindo do trabalho da maioria da população, ele era usado para o bem-estar deste primeiro e segundo estado, não do terceiro estado. E por isso começa a haver, então, uma rebelião, um movimento dessa população indignada. Por quê? Por causa da situação que vive a França nessa época. A França, os reis, a nobreza e o clero viviam na riqueza, tinham investido muito dinheiro entrando, participando de guerras externas, e os camponeses cada vez mais vivendo, né, na miséria, no sofrimento. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ter uma crise, tanto no campo quanto na cidade, e essa burguesia vai começar a fazer um movimento para tentar ter mais participação política. Como que se estabeleciam as decisões dentro da França? Primeiro, segundo, terceiro estado faziam as votações, só que pensem bem, eu tenho 3 grupos. Primeiro estado, que é o clero, e o segundo estado fazem parte de um mesmo conjunto de isenção, de privilégios, e o terceiro estado, ele tá sozinho. Então, na verdade, eu sempre vou ter 2 contra 1. Dificilmente eu vou ter escolhas, decisões do clero e da nobreza que vão coincidir com os interesses da burguesia. Por quê? Porque esses 2 grupos não querem perder poder, nem político, nem econômico. Então, obviamente que a burguesia vai ter que se juntar a esse grupo do terceiro estado e juntos fazerem a revolução. E é o que eles vão fazer. Tanto que no dia 14 de julho de 1789, eles vão então fazer um levante popular e vão tomar a Bastilha. E aí a gente começa um processo da Revolução Francesa que vai ter várias fases, vários momentos, com vários líderes, com vários nomes. Um deles, o mais famoso, vai ser o Napoleão Bonaparte, que depois também vai ter forte influência lá no Brasil. E aí a gente vê no próximo detalhe. Aqui eu trouxe para vocês a imagem da Liberdade Guiando o Povo, que é uma das obras mais famosas da Revolução Francesa, né? E a bandeira francesa, essa bandeira que Hobsbawm falou, né, que a bandeira tricolor tomou conta do mundo. Por quê? Essa bandeira tricolor, representando então os preceitos trazidos pela Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, ela vai se espalhar pelo mundo inteiro. Quem é bom observador e lembrar da bandeira do Rio Grande do Sul, vai lembrar do que está escrito na bandeira. Lembra? Quem sabe dar uma pesquisadinha sobre isso. Bem, uma outra ideia que a gente também tem que retomar para a gente chegar lá na independência do Brasil são as ideias iluministas que vão surgir ainda no período moderno, mas que vão se fortalecer e se espalhar pelo mundo inteiro de maneira muito forte depois da Revolução Francesa. Por quê? As ideias iluministas, elas vão trazer a racionalidade em oposição àquela crença no divino. Então agora as explicações elas têm que ser científicas, elas têm que ter embasamento. E uma outra coisa que não é aceita pelos iluministas, e é uma das principais ideias que vão se propagar, é a ideia do governo. O governo não pode mais estar nas mãos de um rei legitimado por uma força divina. Então, o que a gente vai ter? O iluminismo, ou seja, o uso da razão, eles vão defender ideias do quê? Do governo constitucional. O que é esse governo constitucional? É um governo onde existe uma divisão de poderes
e ela tem que ser oriunda da soberania popular. Então, o que acontece? Na grande maioria dos países que vai fazer essa modificação, que vai fazer essa transformação, não só mental, mas principalmente política e também econômica, e os países da América Latina que vão fazer a independência, ou seja, que eram colônias e vão se emancipar das suas metrópoles, elas vão escolher o quê? Qual vai ser a forma de governo dessas colônias? Basicamente, governos republicanos, ou seja, governos oriundos da escolha do povo, vão governar por um determinado período e depois a gente tem uma troca, né? Então existe uma divisão de poderes. O iluminismo, ele também prega duas outras questões, uma mais no campo da mentalidade e outra mais no campo da economia. No campo da mentalidade, o que ela vai falar? Que a sociedade ela tem que ser igualitária. Então, lá na Revolução Francesa, em 1789, vão se fundar os princípios do cidadão. O direito do cidadão e do homem vai ser oriundo de que preceitos? Dos preceitos iluministas, que vão dizer o quê? Que todos são iguais perante a lei e que o ensino ele deve ser gratuito. Qual a importância desse ensino gratuito? Porque eles acreditavam que só pode haver igualdade se todos têm acessos às mesmas condições, principalmente de educação. Até então, só quem era educado era a nobreza, o clero. A educação não era gratuita, ela não era disseminada por toda a população. Por isso que hoje em dia é tão importante a gente defender a escola pública, porque foram muitos anos, muitos séculos de luta para que ela fosse colocada em prática. E tá lá, nos direitos do homem e do cidadão. Então a gente não pode perder esse direito, porque sem educação não tem como a gente atingir igualdade. A gente sabe, a gente pode fazer, né, uma aula inteirinha só falando sobre igualdade. Somos iguais? Será? Que tipo de igualdade é essa? Mas defender o ensino gratuito é um começo, é um início de defender a igualdade. No campo econômico, o que os iluministas vão trazer? A ideia da economia liberal, ou seja, liberdade econômica, ou seja, o Estado não vai fazer todas as determinações do campo econômico, vai haver a livre concorrência, ou seja, essas ideias já estão caminhando junto com as ideias da Revolução Industrial. Eu vou consumir, eu vou produzir e vou consumir produtos conforme a minha escolha. Eu não vou consumir e produzir só o que o Estado diz que eu devo fazer. E a lei da oferta e da procura. Então, quanto maior a oferta, menor o valor. Quanto menor a oferta, o valor fica maior. Isso que a gente viu, né, com a questão do álcool em gel, né? O que aconteceu? Sumiu das prateleiras e então o preço subiu. Essa é a lei da oferta e da procura, né? Se ninguém procura, o preço vai ser um pouquinho menor a princípio. Nem sempre isso acontece. Bem, agora então a gente entra no processo da independência do Brasil. Lembrando que a ideia deste vídeo não é explicar passo a passo todos os momentos que fizeram que ocorresse a independência do Brasil, mas trazer algumas ideias, retomar alguns conceitos e trazer algumas coisas que vocês possam depois, mais tarde, pesquisarem, seja em vídeos no YouTube, seja em revistas, seja em livros que vocês tenham acesso, ok? Então, assim, para a gente entender o processo de independência do Brasil, a gente tem que lembrar um pouquinho da história do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500, ficou um longo período abandonado e 30 anos depois da sua descoberta que ele começou a ser ocupado. Por quê? Porque estava correndo o risco de ser invadido por outros países e então Portugal começou a colonizar. Nesse processo de colonização, foi apenas explorado o território, não houve investimento na colônia. Então, o que acontecia?
uma relação de colônia de exploração. Portugal explorava o Brasil, pegava as matérias-primas, levava para Portugal. O Brasil só podia consumir produtos de Portugal, né? A relação era sempre assim, colônia, metrópole, metrópole, colônia. Não podia ter outros terceiros nessa relação comercial. Então, o Brasil ficou por um longo período basicamente só sendo explorado, sem incentivo, sem investimento algum. Quando em 1808 a corte brasileira, a corte portuguesa vem para o Brasil, e aí vocês lembram por que a corte portuguesa veio para o Brasil? Porque lá na Europa, Napoleão Bonaparte, então, que estava governante da França, ele determinou o bloqueio continental. Lembra que eu falei para vocês que na segunda etapa da Revolução Industrial, a França também entrou junto no processo de industrialização? Então, França e Inglaterra eles estavam competindo pelos mercados. A Inglaterra já tinha, né, já tinha um tempo, né, antes, já tinha começado antes essa corrida, e a França entrou depois da Revolução Francesa. Ela começa a se industrializar. Então, eles começam a competir por mercados para consumirem os seus produtos. O que acontece então? Napoleão, para boicotar a Inglaterra, determina o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Ele determina que quem continuar mantendo relações com a Inglaterra vai ser atacado. Nessa época, o Brasil mantinha fortes relações com a Inglaterra patrocinava o Brasil, né, auxiliava financeiramente, e o Dom João naquela época fica ali em cima do muro, não toma uma decisão e acaba fugindo de Portugal, vem para a colônia brasileira, e quando Napoleão chega em Portugal, a corte já tinha fugido, né? Tem alguns filmes que vocês podem ver sobre esse período histórico. Claro que é uma maneira engraçada, né? Meio debochada muitas vezes, mas que servem de ilustração para o período, tá? Eu vou deixar depois anotadinho aqui as sugestões para vocês. E aí, o que acontece então? No momento que a corte vem, pensem bem. Pensem vocês morando na capital, com shopping center, com lugares para ir para arrumar cabelo, com cabeleireiro, com manicure, com cinema, com faculdades, universidades, teatros. Aí vocês pegam e se mudam para uma cidadezinha lá no interior, do interior, que a gente chama de colônia, né? O que tem lá? Tem shopping center? Vai ter grandes centros comerciais de compras e cabeleireiros e lojas e teatros e faculdades? Não. Quando a corte portuguesa vem para o Brasil, encontra um espaço exatamente dessa forma, é uma colônia, não tem nada. Então, a partir de 1808, o Brasil começa a tomar uma cara de um centro mais urbanizado, que até então não existia. O que acontece? Passa o tempo e começa a haver uma pressão muito forte lá em Portugal para que o rei volte, para que Dom João volte para Portugal para tomar o trono, né? E aí o que acontece é que o Dom Pedro fica aqui, né? O famoso dia do fico, ele decide ficar, o Dom João vai, não, e Dom Pedro decide ficar, e aqui ele vai vivenciando então todos os movimentos das ideias iluministas, dos pensadores, das pessoas que vieram da Europa, que estudaram e voltaram para o Brasil. Então eles começam a propagar essas ideias iluministas. As pessoas que vivem aqui, elas vão querer maior poder político, não querem só que Portugal decida, tome as decisões. E aí começa a haver uma pressão muito forte para quê? Para que o Brasil possa se tornar independente, assim, ter pelo menos uma liberdade de tomar as decisões, de explorar a terra e de receber um pouquinho do que é explorado dentro do seu território.
que era uma coisa que não acontecia até então. Tudo que era explorado aqui era levado para Portugal. Além disso, o que acontece? Vocês lembram que lá na Europa o processo de industrialização ele já tinha iniciado há muito tempo. Então, o que acontece aqui no Brasil? A estrutura colonial, com uma mão de obra basicamente escrava, ou seja, se eu tenho uma mão de obra escrava, eu não tenho um grupo que seja potencialmente consumidor de produtos industrializados. Se eu não tenho dinheiro, eu vou comprar como? Então a Inglaterra começa a fazer muitas pressões, e então Dom Pedro I acaba fazendo a independência do Brasil, não porque ele era um herói brasileiro que amava muito o país, mas por uma série de situações de revoltas que começam a ocorrer aqui no Brasil. Uma delas, muito forte, que teve total influência da Revolução Francesa, foi a Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates. Basicamente, elas queriam o quê? Reivindicar melhores condições de vida e também maior participação política. Então, lá no texto vocês conseguem ver N revoltas, que a ideia não é aqui prosseguir. Tá? Bem, depois de passar essas ideias para vocês, que é um resumão, basicamente, de 3 conteúdos, né? O que é importante a gente pensar? Qual é a diferença de monarquia e de república? E que tipo de governo foi instituído no Brasil quando feita a independência do Brasil? Esse é o ponto que eu quero chegar com vocês no conteúdo de independência do Brasil. Esses 2 conceitos assim, de maneira bem simples, né? Não vamos aprofundar muito para vocês. Lembra que eu comentei que no período das independências na América Latina, a maioria das colônias escolheram ser república. E aqui no Brasil, o que a gente escolhe? É república ou é monarquia? Fica essa pergunta para vocês me responderem, tá? Junto com as outras atividades que estão propostas depois lá no blog, tá bom? Um beijão, qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês, ok? Beijo, até a próxima!